Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mara Lúcia Antônia da Silva, sou educadora sistêmica e hoje eu tenho o prazer de trazer a Maria Aparecida Dionísio, que é minha professora, né, do curso que eu estou fazendo em constelações familiares, para conversar um pouquinho aqui com a gente. A Maria Aparecida, ela é pedagoga, psicopedagoga, filósofa, tem formação em psicologia integral pelo Instituto Evoluir, é mestre em Reiki, fez treinamento em constelação familiar com a Nimansa Forme, que foi quem trouxe a constelação familiar para o Brasil. Fez treinamento também em pedagogia sistêmica com a Mariane Frank, que foi quem trouxe as leis sistêmicas para dentro da escola. Atualmente, ela está ministrando curso em treinamento em constelação familiar na cidade de Peruíbe e também aqui em Mogi Guaçu, através da Faculdade Franco Montoro. Então, Maria Aparecida, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho a respeito da educação sistêmica. Né? O que você tem para falar para a gente a respeito desse assunto? Eu que agradeço a oportunidade de estarmos levando esse assunto tão maravilhoso, né? O planeta requer, o planeta precisa, né, que olhemos para algumas questões de forma mais profunda, e a pedagogia sistêmica é um desses aspectos, é uma dessas linhas integrativas, onde, a partir do professor, a partir da escola, a partir da sociedade, a gente pode ampliar, então, essa visão. A pedagogia sistêmica é uma visão. Então, a gente fica feliz em poder compartilhar um pouco dessas visões, né, que nesse momento o planeta está trazendo para nós. Então, é um prazer enorme estarmos falando um pouquinho. E a gente começa a falar de pedagogia sistêmica, a primeira coisa que nos vem à mente são os conflitos que hoje o ensino, né, no país vivencia. Não é só nós aqui, eu na minha cidade, você na sua e qualquer outra cidade. O país, o mundo o mundo hoje sofre, passa por uma transformação muito grande. O adolescente tem muitos problemas, o adolescente de qualquer país hoje sofre de questões de desequilíbrio muito grande. E quando a pedagogia sistêmica entra no planeta, ela entra para nos trazer uma ferramenta a mais de ajuda aos professores, que hoje nós percebemos adoecem em sala de aula porque não conseguem dar conta daquele aluno que vem e que traz muitas questões, né, consigo. E a pedagogia sistêmica entra nesse momento como um amparo para o professor. Mas não basta. Tá, diz só uma coisa para mim. Porque, assim, uma coisa que normalmente as pessoas questionam muito é, assim, essa visão. Como assim visão sistêmica? Porque quando a gente fala de educação, a gente pensa logo em método, né? Então, eu vou lá para dentro da sala de aula, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito, eu vou parar de fazer aquilo, porque agora eu vou... Como funciona realmente esse olhar sistêmico dentro da sala de aula? Eu vou precisar mudar alguma coisa do meu jeito de trabalhar com o conteúdo? Como isso funciona? Na verdade, nós já estamos precisando mudar o jeito de trabalhar conosco e com o outro há muito tempo, né? Nós só não tínhamos percebido que isso era tão profundo em nós. E aí, quando vem uma visão como esta, você perguntou o que é visão, nós vamos chegar lá já já. Quando vem uma visão como essa, nós temos um pouco de dificuldade em aceitar esse novo, porque ele requer de mim uma abertura para o novo, e eu não estou pronta ainda para me abrir para esse novo. Até porque esse novo, essa visão, ela implica em que eu olhe para dentro. Esse é o momento em que o planeta está pedindo que nós nos olhemos, nós olhemos o nosso sistema. E chama pedagogia sistêmica exatamente por conta disso. Nós vamos precisar, o professor, para olhar da criança, ele precisa olhar para ele mesmo. Olha que movimento bonito que o planeta está trazendo, né? Por isso, a gente fala visão. Nós dizemos visão porque não é um método, não é uma técnica, pura e simplesmente. Você vai ter muitos exercícios, muitas coisas que você vai usar em sala de aula, mas ela requer de você, primeiro, uma aceitação a essas leis que hoje são trazidas, né, que o Bert Hellinger percebeu que existiam nos relacionamentos,
É preciso que você olhe essas leis, mas não mais com apenas um olhar intelectual. Você precisa trazer isto para dentro de você e apreender estas leis a partir da sua própria vida, compreender que isto funciona primeiro com você. Então, a gente fala de uma delas, nós vamos entrar já nas leis, talvez hoje não dê tempo, mas quando falamos do julgamento, por exemplo. O professor, quando julga uma criança, quando julga os pais de uma criança, ele precisa olhar para o sistema dele. Porque se alguma coisa naquela criança o incomoda, é porque no sistema dele aquilo precisa ser curado. Então, vejam que as leis dos relacionamentos, vejam que a visão sistêmica traz. Por isso se chama visão. Não é um método pura e simplesmente. É uma mudança interior de um comportamento e de um olhar para o outro. Eu preciso primeiro ter esse olhar para mim, para depois eu compreender e internalizar a questão do outro. Se eu não olho para mim, eu não consigo olhar para o outro. Então, por isso é visão sistêmica. E também é uma visão porque ela é ampla, ela não basta apenas que eu aprenda intelectualmente, mas que eu apreenda alguns conceitos na minha própria vida, e ela implica também em que eu conheça, assim, algumas coisas para que eu possa me relacionar com a criança, e esteja pronto para olhar para mim. Primeiro momento que eu esteja pronta para olhar para mim. Por isso, uma visão. Né? Eu acho ela assim, não se... uma das coisas que eu acho mais linda na educação sistêmica é exatamente isso, né? Que não importa a forma como eu trabalho, mas importa o como, né? Como é que eu vou olhar para o meu aluno, como é que eu vou olhar para a família, como é que eu vou olhar para as coisas que acontecem dentro do meu espaço de trabalho dentro da escola, o que o meu olhar diz. É exatamente esse olhar que vai fazer toda a diferença. A educação sistêmica tem essa capacidade de ressignificar, né, Maria Priscila? Exatamente. É interessante isso que você fala, porque vem de acordo com a visão da escola nova. Nova que eu estou dizendo, nós já tivemos um tempo na história, né, da educação, já tivemos um tempo onde tivemos uma escola nova. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando com relação ao desenvolvimento da escola. A escola, ela é uma instituição de transmissão de saber, ok, mas eu não consigo transmitir nada se o outro não está pronto para receber. E de acordo com o que a criança está trazendo hoje sobre a mudança do mundo, sobre o desenvolvimento do planeta, sobre tudo que está acontecendo aí fora, essa criança não está vindo pronta para saber. Ela precisa ser olhada como um todo, não mais como alguém que eu vou derramar em cima dela um conteúdo e ela vai sair dali tinindo. Não é isto. Eu preciso olhar a criança como um todo, como um corpo físico, uma mente pronta para aprender, uma questão emocional pronta para se desenvolver, se relacionar com o mundo, e com um aspecto espiritual que seria o aspecto transcendente, que todos eles devem ser respeitados. Então, a escola, essa visão, a visão sistêmica está trazendo para a escola um olhar integral para a criança. Não é aquele integral de ficar o dia todo na escola. Isso aí é uma outra questão. É o olhar integral para o humano, para o ser humano. Muitas metodologias trouxeram esse olhar para a criança, mas nenhum olhar para o sistêmico. Não havia um olhar para o sistêmico. Por que não havia um olhar para o sistêmico? Porque era visto só a criança. Então, eu posso entender que uma criança tem sofrimento e entra na sala de aula e ela não está bem para aprender, porque naquele dia os pais brigaram. Então, ela vem, ela está emocionalmente abalada e eu vou conversar um pouquinho com ela e vai ficar tudo bem. Não é assim que funciona. Eu preciso olhar o meu sistema primeiro, porque eu não vou enxergar essa criança se eu estiver comprometida com os meus processos. Então, primeiro eu tenho que aceitar e observar a mim, para depois eu observar e ver, aí eu vou ver o outro, né? Claro que às vezes não dá tempo para fazer isso. No nosso sistema, não vai dar tempo para cada professor olhar-se. Mas a pedagogia sistêmica permite que a partir da criança ele possa se ver e aí ele respeita. Ele vai entender um pouco mais profundamente. Quando eu digo para uma criança, eu vejo você. Quando um coordenador diz para um professor, eu vejo você. Eu sei o que você está sentindo. Pronto. Ele abre um campo onde ele coloca aquele professor no âmbito do pertencimento, que é uma das leis. E esse professor vai se sentir acolhido.
e pronto. Vai ressignificar aquele seu momento na escola. E aí ele pode ter um dia melhor. Então, são frases simples que atuam profundamente no nosso humano, nas nossas questões emocionais, atuam profundamente. Então, são coisas simples, né? Nós não precisamos fazer estudos, grandes estudos. Precisamos apenas estar abertos à mudança, a olhar o novo e olhar a criança com outro olhar. Como você já disse, a educação sistêmica, ela nos mostra, né, que dentro da escola não dá para separar quem a Mara né, de tudo aquilo que ela tem na família dela e o aluno de tudo aquilo que ele tem na família dele. Quando nós dois, né, professor e aluno, que se encontra dentro daquele espaço, as minhas histórias vão se confundir com as histórias dele, né? E tudo aquilo que o aluno traz, o aluno, o professor, enfim, né, as pessoas ali com quem eu me relaciono, tudo aquilo que o outro faz e que me incomoda de alguma forma, eu preciso olhar para mim, né? E perceber o que é que está acontecendo, onde é que está ressoando em mim aquele comportamento do outro que está me trazendo desconforto, né? E o interessante da educação sistêmica, né, Maria Aparecida, é que a gente consegue fazer isso assim, de uma forma tranquila, de uma forma leve, não precisa entrar, né, não precisa de grandes teorias, exercícios simples, práticos, e a gente consegue, né, acalmar esse embrólio, né, que fica dentro da escola. É um embrólio. Você falou uma coisa bem legal, que é a criança, separar, né, a Mara da pessoa que tem uma vida lá fora, separar a criança da família. O adulto tem como fazer essa questão interna, ele tem como elaborar, né, os seus próprios processos e chegar, né, na escola e separar algumas coisas, né? Mas a criança não tem. A criança vai para a escola com toda a história dela. A criança leva o pai e a mãe, né? Então, a gente tem exemplos de você perguntar para a criança em que você está pensando agora. Se você pedir num exercício tranquilo, nós hoje estamos online, peça um dia, abra uma sala online e peça. Desenhe o que você está pensando agora. Ele vai desenhar o pai e a mãe. Ou ele vai desenhar uma situação que ele tenha vivenciado com o pai e a mãe. Isto é fato. E é isto que ele leva para a escola, né? E aí a gente faz a pergunta: a criança que leva os pais para a escola, ela tem condições ela está pronta para o aprendizado, né? Para o intelectual, para absorver intelectualmente falando questões que não são corriqueiras na vida dele, que são coisas que ele não vê uma importância grande. Nós vemos a importância, porque temos noção do dia de amanhã. Mas a criança, aquilo não está dizendo nada para ela. Ela está preocupada com a mãe e o pai que estão brigando e vão se separar, né? E aí, quando você inclui, quando você acolhe e inclui isto na vida diária da criança, ela se sente vista e percebida. E aí ela pode aprender, né? Quantos problemas as crianças de hoje estão trazendo? As questões de autismo, as questões de hiperatividade, as questões dos vários aspectos da dislalia, disgrafia, são questões que ao longo do trabalho que nós vamos fazendo com as crianças, nós vamos percebendo que são produtos do processo que ele está vivenciando em casa. Às vezes ela não tem nenhuma desses distúrbios. Ela está passando por momentos e aquele aspecto foi atingido, aquele aspecto intelectual foi atingido. Então, é preciso olhar aquilo com mais profundidade e ver de onde ela está trazendo. Então, não basta só dizer, eu acolho a criança, eu sei que a criança tem problemas e nós recebemos as crianças e olhamos essa questão. Não, essa questão nunca foi olhada. Nunca foi olhada. Nós tivemos um olhar para o físico, né, no primeiro momento, e o mental. Pulamos o emocional e fomos para outras questões. Agora, o emocional tem que ser visto. Precisa ser visto, senão nós vamos perder muito. A educação vai continuar à margem de tudo que nós necessitamos. E aí, vamos trazer agora assim, a questão das leis, né? Como é que eu observo, como é que eu percebo essas leis dentro da escola, fazendo com que sejam recursos para que eu consiga lidar ali com as dificuldades do meu dia a dia, eu consiga perceber o que está acontecendo com o meu aluno, para que eu
descubra qual é o melhor caminho para que eu consiga ajudar essa criança. De acordo com as leis, você fala de criança e você esquece um aspecto importante, que são os professores. Sim, sim. Então, quando eu falo nós, eu quero dizer nós, professores, nós ali, os profissionais que estão dentro da escola. Como aplicar essas leis, né? Primeiro é importante que nós conheçamos as leis. Primeiro é importante que nós tenhamos um contato com essas leis. Se nós começarmos a falar agora, a gente não consegue terminar, né, nesse primeiro momento. Mas no primeiro momento, eu diria que a escola precisa, inicialmente, entender o seu papel na sociedade. E aí, como um todo. Porque se a escola não entende o seu papel na sociedade, se a escola continua rejeitando os pais das crianças, dizendo que os pais educam mal, que os pais são isso, que os pais são aquilo, ela perde o lugar dela nesse contexto. E a escola tem um lugar, os pais têm um lugar e os professores têm outro lugar. O que não pode é a criança ficar no meio. Então, antes mesmo de entrarmos nessas leis, seria importante olharmos o papel da escola. Que papel a minha escola, no caso, então, já que isso é específico, o que papel a minha escola está fazendo? Como a minha escola está reagindo diante dos pais? A minha escola é julgadora? A minha escola é acusadora? A minha escola é acolhedora? A minha escola entende que cada pai, cada mãe ali vivencia o mesmo processo que eu também vivencio na minha família, que é: não tenho uma família perfeita, porque nenhum ser humano tem uma família perfeita, né? Todos são possuidores de processos, porque todos nós estamos em desenvolvimento, estamos evoluindo. Então, no primeiro momento, olhar essa questão, para depois nós lançarmos um olhar para essas leis, aí sim, introduzir, né, essa questão. Mas primeiro olharmos para em que momento nós estamos vivendo da nossa escola hoje. Porque quando eu tenho um professor que olha o seu coordenador e não aceita de alguma forma o que ele fala, é preciso entender o que está acontecendo, que diálogo eu preciso travar com ele nesse momento para que eu possa atingi-lo, para poder atingir o meu aluno. Porque se ele não está bem com a instituição, algum nó está acontecendo e nós precisamos desfazer. E no primeiro momento, o desafio é o professor estar no seu lugar, de compreender que ele está ali para acolher, passar um conteúdo, mas com a aquiescência da criança. A criança precisa estar presente. Não basta ele querer. E o que significa esse estar no meu lugar de professor? Estar no seu lugar de professor é você acolher e respeitar a criança com a história dela. No primeiro momento, você sabe o quanto foi difícil passar pela fase, nós ainda passamos por isso, do professor que acolhe o aluno como se fosse filho. É difícil isso. Mas o professor ainda faz isso. Ele ainda olha esse aluno como se fosse filho. E aí ele quer tomar atitudes como se ele fosse os pais. E aí ele causa um problema maior, porque as crianças passam a ficar com raiva dos professores. Ela fica com raiva, porque ela tem pai e mãe. Mesmo que o pai tenha morrido, que o pai tenha ido embora, que a mãe tenha abandonado, ele tem um pai e uma mãe. Quando os professores se arrogam maiores, quando os professores julgam e falam: sua mãe não fez isso, sua mãe não fez isso, sua mãe não... Quando eles usam essa linguagem, a criança rejeita. A criança começa a rejeitar o professor. Então, por isso, no primeiro momento, olhar a criança, o professor se colocar no lugar de professor e olhar a criança como alguém para quem foi confiado um tesouro. Os pais confiam para nós, professores, um tesouro. Né? Eles não dizem: eduque meu filho. Do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que está certo, ele educa o filho. Você é apenas uma cuidadora uma educadora naqueles momentos, educadora da questão intelectual. Você vai olhar só para isso. Mas olha, a gente sabe que é esse caminho. Deixa eu fazer aí o papel do advogado do diabo. Né? Porque, assim, nós aprendemos, desde a faculdade, que nós temos, enquanto profissionais da educação, a gente tem que estar preparados para ser o que o aluno precisar.
Então, se o aluno precisar do professor, eu vou ser professor. Se o aluno precisar de um assistente social, eu vou ser assistente social. Se o professor aluno precisar de um psicólogo, eu vou ser psicólogo. E nós nos desenvolvemos dentro deste olhar, né? E eu fiz todo o meu trabalho, desenvolvi todo o meu processo profissional, tendo isso como um foco muito importante. Eu tenho que estar disponível para o meu aluno, para como ele precisar. E aí você chega agora e fala assim, Mara, não é assim. Qual é a sua função na minha escola? Professora? Fico no seu lugar. Como assim fica no meu lugar? E agora, qual é o meu lugar? Né? O que eu faço com tudo isso que me foi dito que era importante, que eu acreditei que era importante e que eu fiz, né, desenvolvi todo o meu trabalho em cima disso? Isso dá um nó dentro da escola, porque isso é muito complicado. E não é nem que os professores não queiram fazer diferente, mas existe ali uma necessidade muito grande de dar para o aluno tudo aquilo que ele precisa. E que agora você está vindo dizer para mim que eu não posso. Como assim? Nós dissemos no começo, você fez a pergunta do que significava visão sistêmica, né? Você fez essa pergunta. E quando eu respondi, eu disse para você que o planeta passava por um momento de transformação e que a educação, talvez não tenha falado com essas palavras, mas que a educação estava também nesse caminho. Era preciso mudar. Falei de uma questão de educação nova, de uma visão integral da educação, onde nós vamos olhar para o aspecto físico, mental e emocional da criança, né? E também incluir o espiritual, que é um aspecto também importantíssimo, que existe dentro da escola e que o professor não chega nem a ver, porque ele também não conhece, às vezes, nele mesmo. Mas, ok. Por que é preciso ter esse novo olhar? Por que eu preciso olhar para mim, para as minhas questões? Por quê? É exatamente isso que você está falando. Quando eu saio do lugar e se a criança vem precisando ser vista, mas não por mim, ela precisa ser vista pelos pais. E eu me arrogo no lugar dos pais, eu entro no lugar de pessoas a criança tem pais. Vamos repetir. Ela traz para a escola os seus pais. Ela traz um ambiente talvez em desequilíbrio, mas é o ambiente dela. E dentro daquele ambiente ela está em equilíbrio. Naturalmente, existem crianças que precisam de socorro, precisam de um atendimento emergencial, nós sabemos disso. Esse é um outro aspecto da questão. Eu não posso atender aquela criança como mãe ou como pai. Eu só posso atender aquela criança como uma pessoa que percebe um sofrimento e que pode ajudar nesta ou naquela questão. Não como pai ou como mãe. Este é o lugar equivocado que eu acabo assumindo. E eu assumo este lugar quando eu julgo essa família. Quando eu digo, a família não está dando para ela aquilo que ela necessita. Eu não sei se o que ela necessita é aquilo que ela está recebendo ou não. Não tem como eu saber disso. Não tem como eu saber o que a criança precisa. Eu preciso apenas olhar, fazer com que essa criança se sinta pertencente a esse processo. Olha só, eu fiz um trabalho com uma criança uma vez que ele tinha 6 anos de idade e ele trazia um processo de agressividade enorme, muito agressivo, não brincava mais no lanche, a professora já proibia, porque ele agredia todo mundo. E como ele era forte, 6 aninhos, mas forte, ele saía vencedor em todas. Então ele batia, ele ia na voadora, soco, pontapé. E no primeiro momento eu pedi que ele apenas, Gabriel, o nome dele, eu pedi apenas que ele olhasse, que ele desenhasse o papai e a mamãe numa folha de papel. E ele desenhou o pai e a mãe. Quando ele começou a desenhar, ele desenhou a mãe tranquilamente. Quando ele começou a desenhar o pai, ele primeiro olhou para mim e depois eu percebi que ele estava ficando emocionado. No segundo momento, eu pedi para ele desenhar o pai, a mãe, ele já tinha desenhado o pai e a mãe, eu pedi para ele colocar a figura dele. Ele desenhou a figura dele e eu percebi que ele estava mais emocionado. A gente percebe quando a criança se transfigura. No terceiro momento, eu falei para o inconsciente dele. Eu falei, eu vou falar algumas coisas aqui e você não liga para as coisas que eu estou falando, continua desenhando. E ele queria desenhar as minúcias do desenho, né, da família.
Então, eu comecei a falar e ele continuou a desenhar. Então, eu disse, é a mamãe que está falando com você. O que acontece entre eu e o seu papai não tem nada a ver com você. Você é meu filho querido. Ora, ele desabou num choro profundo. Foi muito, muito, muito emocionante. Esse é só um dos casos. Foi muito emocionante. E depois fizemos com o pai a mesma fala, e aí até finalizar. E ele chorou muito. E ele passou. Então, ele diminuiu profundamente a agressividade. Passado um tempo, a coordenadora chamou a mãe, porque ela queria saber que processo era aquele que ele estava vivenciando. E aí nós descobrimos, né, que eles estavam brigando demais, que eles discussões homéricas, e ele presenciava tudo aquilo. Então, ele estava apenas transferindo aquela agressividade. Então, você veja, não fizemos nada, fizemos ele fez 3 desenhos e eu falei algumas coisas ali. Eu não fui para o lugar da mãe e do pai dele. Eu não podia acolher e dizer, Gabriel, vem cá, eu amo você, e acolher, e abraçar, e levar para casa, um jeito de falar esse, né, levar para casa. Mas, assim, eu não podia, de forma nenhuma, entrar em processos dele. Eu tinha que respeitar o que ele estava vivenciando. E foi o que foi feito. Foi apenas dito para ele que eles veem você, eles estão ocupados com questões deles, mas eles estão vendo você. E aí ele se sentiu incluído, se sentiu pertencendo. E aí mudou completamente o cenário. Então, você vê, acolher da forma correta. Acolher a criança como criança que tem um pai e uma mãe, tem um sistema e que tem que ser respeitado. Essa é a parte que o professor teve dificuldade, porque ele foi ensinado da forma que você acabou de dizer. Psicólogo, terapeuta, pai, mãe, tio, avô, avó. Nós não somos isto. E a criança se sente agredida se eu me colocar nessa postura. Então, o professor vai ter que recuar, o momento é este. Né? E eu digo novamente, não é o Brasil. Né? Esse processo é o mundo que passa. Né? Porque nós somos um todo integrado. Então, essa visão precisa mudar. Por isso é uma visão. Visão sistêmica vem da visão integral, que trouxe a visão, que a partir desse movimento, nasce a visão integral, nasce, então, a visão sistêmica, e chegamos ao que chegamos agora. Vai balançar mesmo o sistema. Os sistemas, né? A visão sistêmica não está só na educação. Então, nós temos que olhar isso. Nós precisamos voltar para o nosso lugar. E acolher com amor. A primeira coisa é o amor. Por que isso, Mara? Porque nós não conseguimos nos amar. Como é que eu vou amar o outro? Eu tenho que aprender a me amar. Eu tenho que fazer de novo, essa conexão comigo. Eu vou precisar fazer isso. O vírus está pedindo que a gente faça isso, né? Esse vírus está pedindo. Ele nos obrigou a isso. Você veja a sabedoria, né, do processo evolutivo, não tem como fugir. Então, nós vamos ter que olhar para isso dessa forma, amar a criança, compartilhar com ela tudo que nós temos de bom, o nosso carinho, o nosso respeito, mas, acima de tudo, entender que ela tem um pai e uma mãe. E ela está ali apenas para absorver algumas coisas que eu estou pronta para dar, mas não é o lugar de pai e mãe. Não é isso que ela precisa. Nisto, ela precisa ser respeitada. Ouvindo você falar sobre todas essas coisas, eu me transporto para dentro da escola e vejo, assim, o quanto os professores, né, em particular, eles se esforçam, né, para conseguir ajudar os alunos a lidar com as coisas da escola da melhor maneira possível, né? E eu vejo que dentro dessa preocupação, né, de dar o melhor possível para essas crianças, a gente que trabalha dentro da escola, a gente fica realmente nessa angústia, né, de fazer, nossa, e agora? Nossa, mas olha, essa criança, o pai dela foi embora, só tá a mãe cuidando, e como que vai ser? Porque, né, e aí a gente entra no julgamento, como você falou, então já se viu esse pai ir embora, deixando essa mãe sozinha, e agora, coitada dessa criança, o que vai ser? E o que a gente percebe? Que as crianças que a gente tem esse olhar, né, de julgamento para os pais, entendendo que o que eles estão fazendo está errado, que essa criança não vai conseguir ter o desempenho
suficiente dentro da escola para desenvolver o seu potencial, é exatamente isso que acontece, né? Mas aí o embrólio está exatamente aí. Por quê? O problema ele está tão grande, os professores eles estão tão sobrecarregados dentro de todas essas responsabilidades que ele assumiu para si, que ele não consegue perceber como é que ele vai conseguir ficar só no seu lugar e ser só professor desse aluno, né? Ele não consegue falar assim, mas olha, se eu não cuidar disso, quem vai cuidar? Por isso, porque no primeiro essa família é desestruturada, esse pai realmente é ausente. Então, eu vou negar tudo isso que acontece dentro da escola, né? E aí você vem e você diz, tá, o que acontece na família dele é problema dele. Nós, da escola, não temos nada com isso. Tá, e o que eu vou fazer com tudo isso que eu acreditei nesse meio tempo que era problema meu? Exatamente aí onde está o problema. Cuidado quando você diz, cuidado quando você diz que a escola, que esse problema é dele e eu não tenho nada a ver com isso. Cuidado. Eu ter respeito por uma criança é diferente de eu não ter nada a ver com isso. Quando eu tenho respeito, eu vejo essa criança com toda essa dor. É o mesmo que eu disser a você. Você está passando, digamos que você passe por alguma situação na sua escola e eu digo, nossa, coitada da Mara, olha que situação difícil. Eu estou dizendo para você, você não é capaz de suportar isso, então eu estou desonrando você. Eu estou tirando de você toda a capacidade que você tem de resolver as suas questões. Quando eu faço isso com a criança, eu estou fazendo a mesma coisa. E aí, eu esqueço que existe um movimento inteligente no universo. Eu esqueço que essa criança faz parte de tudo isto, de algo maior. Eu esqueço isso. Então, eu preciso lembrar que não é isto. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho, sim, responsabilidade com aquela criança enquanto ela está comigo. Mas a minha responsabilidade é limitada a não ultrapassar o limite de professor, a não entrar no papel de pai e mãe, porque não é este o meu papel. Aí é que está a sabedoria dos professores. Devem olhar para isto. Acolher a criança com amor é uma coisa. Olhar e entender a história que ela traz, honrando, é outra coisa. Não é dizer, eu não tenho nada a ver com isso. É preciso tomar muito cuidado, porque o discurso não é esse. Eu não tenho nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Eu posso ter uma sala de aula onde eu compartilho todos os ensinamentos, onde eles vão compartilhar comigo tudo o que eles estão vivenciando dentro de casa, e eu vou fazer isso com muito respeito, olhando para cada um e dando para cada um o exato tamanho da dor que ele recebeu e que ele está precisando passar naquele momento. Não fosse assim, Mara, eu teria que questionar as leis da evolução. E quem somos nós? Sim. E aí entra de novo a questão que você também já falou, que é do caminho do meio, né, Maria Aparecida? Eu não posso entrar no particular das famílias, mas eu tenho que olhar para esse aluno e perceber que, enquanto professor, enquanto coordenador, até onde eu posso ir. Então, é buscar esse equilíbrio, o caminho do meio. Exatamente. Tem que ter esse equilíbrio. E por que o professor acaba não tendo esse equilíbrio? Primeiro, salas superlotadas, os problemas são muito grandes, e o professor também não tem o amparo que ele necessitaria. Por isso, desde o começo, eu disse, o primeiro momento, não basta eu apenas saber das leis, no primeiro momento é eu saber qual é o meu lugar dentro da escola, que tipo de trabalho a minha escola está fazendo. Né? Então, quando a gente vê uma escola que abraça a causa sistêmica, nós ficamos felizes. Por quê? Porque esses professores vão ter uma ferramenta a mais para se trabalhar e trabalhar com a criança. Eles vão ter, assim, a carga vai diminuir, porque eles carregam a carga de 30 crianças da sala de aula. E não é possível isso. Ele, então, não ensina mais. Ele se estressa, ele se cansa, ele se esgota, ele carrega para ele problemas que ele não pode carregar, e, além de tudo, ele transgride uma das leis, que é a lei da hierarquia. As crianças têm um pai e uma mãe. Quando
Quando você entrega um filho seu para mim como professora, você está confiando uma joia. Então, eu não estou a serviço daquela joia, eu estou a seu serviço. Eu tenho que honrar aquilo que você confia em mim, eu tenho que honrar aquela confiança que você me deu. É isso. Então, eu estou a serviço dos pais. Por isso, eu não posso me colocar no lugar deles. E acolher aquela criança com amor. Amor, respeito, tudo que eu puder, carinho. Nada disso deve sair, né, da nossa vida diária, da nossa lista, né, da vida diária. Mas, no meu lugar. Eu, por muito tempo, lidei com o ensino médio, nunca mais quis lidar com criança, porque não é a minha praia. Só entrei nesse momento, de novo, para trabalhar com a pedagogia sistêmica. E aí trabalhei com sextas séries. E foi maravilhoso, porque foram as melhores salas e os melhores anos que eu tive. Eu fiquei por 2 anos. E naquele ano, naquele momento, eu consegui respirar como professor. Consegui respirar porque a escola abriu espaço para o trabalho sistêmico, né? Eu fazia dentro da sala de aula o trabalho. Então, assim, foi maravilhoso. E eu digo para você, eu não tinha peso, eu não nada. Foi muito bom. Então, quando a gente se coloca, quando nós estamos no nosso lugar, é muito mais fácil. Eu não vou carregar pacotes de ninguém. Só os meus, que já são suficientes. É que quando, assim, eu vou colocar para você uma questão, que quando eu comecei a estudar a educação sistêmica, que eu comecei a estudar as constelações, isso para mim era muito abstrato, né? Quando fala de me colocar no meu lugar, né? Então, se o que é me colocar no meu lugar? Você disse que toda vez que eu olho para o meu aluno, que eu olho para o meu professor, e eu penso assim, nossa, né, coitado, isso é muito difícil, ele não vai dar conta. E que isso é um julgamento. E toda vez que eu entro no julgamento, eu estou saindo do meu lugar, estou entrando no lugar, nesse caso, no lugar dos pais, né? Porque eu estou me sentindo maior do que esse professor, maior do que esse aluno, e estou querendo cuidar dele como se eu fosse a mãe e o pai, né? Nossa, mas isso é o que normalmente a gente faz, né? Isso já está no automático. Então, quer dizer, a hora que eu faço isso, eu vou tirar dessa pessoa, desse professor, eu vou tirar dessa criança a energia que ele precisa ter para resolver os problemas dele, é isso? Você vai tirar a força dele, sim, naturalmente. Você tira a força desse aluno. Porque ele eu saio do meu lugar de professor e entro como se eu fosse a mãe dele. Você sai do seu lugar de professor e entra no lugar de pais dele. Isso, exatamente. Nós fazemos isso todos os dias. A Mariane tem um exercício maravilhoso. A Mariane tinha aquele livro, Você também faz parte? Você é um de nós. Você também faz parte, que é a lei. Você é um de nós. Ela fala do exercício, do professor colocar todos os dias o pai e a mãe na lousa. Ela coloca o dela. E cada criança deveria desenhar o seu pai e a sua mãe no seu caderninho ou em algum lugar, né? O professor promover esse tipo de dinâmica. Primeiro porque ele vai lembrar do seu próprio lugar, né? Então, se ele tiver questões mal resolvidas com o pai e a mãe, ele vai precisar olhar para isso, né? Com amor, com afeto, com carinho, olhar que ele recebeu a vida e que isso é tudo, isso é muito, né? À medida que ele olha para ele mesmo, ele vai conseguir entender a criança, que a criança tem um pai e uma mãe. Ela não está só, né? E mesmo que ela não tenha esse pai e essa mãe, ela tem alguma entidade, alguém está por ela. Há alguém que está por ela. Uma instituição, pais adotivos, alguém está por ela. E isso tem que ser respeitado, porque é a história dela. Então, quando eu faço isso, eu estou me colocando no meu lugar. E, naturalmente, eu vou conseguir olhar a criança e respeitar muito mais a criança, com a força que ela tem para vivenciar aquele processo dela. Então, lembrar que são leis maiores que nós, né? Por isso que na pedagogia, né, na constelação também, a gente fala do olhar, porque o olhar, como eu olho, é que faz com que as coisas mudem.
né? E é olhar e acolher isso no coração, é realmente aceitar aquilo como um fato, né? Porque se você também só olha e fala assim, nossa, é verdade, né? Poxa vida, ah não, mas ele tem força, ele vai dar conta, mas eu não realmente não acredito naquilo, isso. né? Isso, Então, se isso só está saindo da boca para fora, não está chegando no coração, também não vai surtir efeito. Não. Né? Tem que, De novo, tem que colocar a gente fala. significado. É preciso, porque é importante que eu internalize isso, porque senão eu vou cair nos extremos, conforme você falou. Eu não tenho nada a ver com isso, essa história é dele, eu não estou no lugar aqui de professora, no lugar de pai e mãe, eu estou no lugar de professora. Não é disso que se trata. Não é disso. A visão sistêmica e as leis dos relacionamentos, elas têm por base o amor. A ordem, para que o amor exista, é preciso ordem. Para que o amor se instale, é preciso ordem. Olha que coisa bonita isso. Para que eu possa demonstrar para o meu aluno que eu amo esse aluno, eu amo o que faço, e vou passar esse ensinamento com amor, eu preciso de ordem. E a primeira ordem, eu estar no meu lugar. Ele estar no lugar dele. E eu respeitá-lo como ser humano, né? Como alguém que tem o potencial de ser um adulto amanhã, e que eu sou responsável por isso, né? E eu devo fazer isso com amor, porque o primeiro ensinamento do magistério é o amor, né? O primeiro ensinamento é lidar com a criança, lidar com o outro com amor. Então, acho que esse deve ser a máxima. Então, não esquecer essas questões, que não se trata de dizer eu não tenho nada a ver com isso, não se trata disso. Se trata de um respeito ao outro muito grande. Se trata de um respeito e de um tratamento com amor muito grande. Porque o que liga nós humanos uns aos outros é o amor. Nós somos ligados por essas leis e essas leis são regidas pelo amor. E é isso que o planeta está trazendo. Então não tem como eu sair disso. Se eu disser não tenho nada a ver com isso, a história dele, eu estou no outro polo. Eu realmente sou alguém que não se importa. Não me importo comigo. Naturalmente, não vou me importar com o meu aluno. Porque quando eu me importo comigo, quando eu me trabalho, eu vou olhar para o meu aluno com mais dignidade. Ele é uma criança digna. Ele está ali, ele traz uma história. E isso tem que ser respeitado. E olha que lindo, né? Como você disse. Muito lindo. As leis são maravilhosas. É muito lindo, sim. Essa questão da ordem, porque quando a gente fala a questão de ordem, fica assim aquela sensação assim, nossa, agora você vai querer hierarquizar, então, porque o outro, então, né, um é mais importante do que o outro, não, né? Essa questão do lugar de cada um, né? Porque no meu lugar, né, eu tenho força para fazer tudo o que eu preciso fazer. Né? Eu, Mara, tenho o meu lugar. Se eu quiser sair do meu lugar e entrar no lugar da Maria Aparecida, eu não vou conseguir fazer nada. Você perde a força. Isso, você perde a força. Exatamente. Isso. Se eu quiser sair do meu lugar de coordenador e entrar no lugar de professor, porque eu acredito que eu vou conseguir educar melhor aquele aluno, vou fazer um trabalho melhor do que ele, não, eu vou atrapalhar o professor, não vou conseguir fazer o meu trabalho de coordenador e vou prejudicar o aluno. Né? Então, eu crio ali toda uma situação mais prejudicial ainda do que o professor estava enfrentando na hora de não conseguir assim, descobrir a melhor forma de educar o aluno. Então, essa questão do lugar é isso, né, Maria Aparecida? É que do meu lugar eu tenho força. Isso. Né? Isso. E como você disse, o amor só é possível através da ordem. Se eu estiver em desordem, eu não consigo amar. Né? Eu não consigo fazer o meu trabalho. Gente, olha que coisa mais linda. É muito lindo, é muito lindo. Nós temos que ficar felizes por viver nesse momento onde tantos ensinamentos estão vindo para nós, né? Para nós avançarmos. Então, olha a mudança, quando isso ficar internalizado, quando professores entenderem isso profundamente, olha que coisa bonita que vai ser a educação, né? Nós vamos ter realmente uma educação, né, maravilhosa, porque é o respeito ao outro, né? É o respeito ao outro. O professor vai conseguir tomar a sua força, né? Porque o professor, gente, ele tem uma força, ele tem uma importância no planeta
que assim, todas as profissões são muito importantes, todas as profissões têm o seu valor, não tenha nem dúvida, mas o professor, ele tem um lugar maravilhoso, né? Porque ele é responsável pela formação de todos os outros profissionais. Né? E quando o professor tomar essa consciência e assumir o lugar dele, nossa, não tem para ninguém. Né? É maravilhoso quando nós que lidamos com essa molecada, passamos em certos lugares e o aluno diz, né? Nossa, você foi minha professora, você me ensinou isso. Isso é gratificante para nós, né? Isso é gratificante. Você falou, você teve uma palavra de ânimo, é gratificante isso. Né? E no nosso lugar nós conseguimos isso. Né? Só no nosso lugar. Fora dele a gente não consegue. Então, a gente enfraquece. A gente enfraquece. Fica aqui a mensagem, né? Esse foi o primeiro momento da pedagogia sistêmica, vamos fazer mais momentos e que a gente consiga contribuir, porque eu também já estive no lado, eu hoje estou afastada, mas eu já estive em sala de aula e eu sei o quanto o professor, o quanto o meu colega sofre, eu ainda acompanho, né? E eu sei o quanto de sofrimento carrega o meu amigo professor, né? Os meus colegas. E a gente se sente angustiado, porque às vezes você não consegue levar para ele o ensinamento, porque ele não está pronto. Mas a gente sabe que seria um grande alívio se ele também se olhasse. Então, que a gente consiga levar isso para o maior número possível, né, de professores, para aumentar cada vez mais, né, o número de pessoas que se abram para esse movimento do planeta hoje. A gente fica feliz. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Então, esse é só o primeiro momento de muitos que virão, né? Nosso próximo assunto, então, vamos aprofundar um pouquinho mais essas questões das leis sistêmicas, né? Como elas funcionam dentro da escola. E, assim, muita gratidão. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Viu? Tchau. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.